Olá, queridos, estamos aqui para mais um momento de reflexão, momentos baseados apenas na palavra de Deus. Amém? O canal do YouTube é um instrumento para muitas pessoas que gostam de divulgar, aquilo que elas amam e aquilo que elas acreditam. Eu escolhi divulgar a palavra de Deus e certamente essa palavra tem gerado frutos, essa palavra tem abençoado a minha vida e vai abençoar também a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like, curtir essa mensagem e compartilhar para que mais vidas sejam abençoadas. Porque, queridos, que poder tem a palavra de Deus em nossas vidas. Nós somos renovados, somos avivados, a palavra nos alegra, a palavra ela tem o poder de mudar qualquer circunstância. Então eu escolhi compartilhar através do YouTube a palavra de Deus. Tem pessoas que compartilham, dicas de maquiagem, dicas de beleza, dicas de casa, tudo isso também é maravilhoso. Mas eu escolhi pregar a palavra de Deus através da internet, porque outras vidas, outros países, outras cidades são alcançadas e que você possa então curtir essa mensagem, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhar com outras pessoas. Deixa aí também o seu like. Por quê? Porque a pastora quer like? Não, porque dessa maneira o vídeo terá mais visualizações e tendo mais visualizações, mais pessoas serão transformadas. Amém? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não podemos hoje ir por todo mundo por causa da pandemia, por causa de recursos financeiros, pelas condições que nós temos, mas através da internet, você e eu podemos alcançar todo o mundo. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês um texto que o Senhor me deu no dia de ontem, onde eu tive a oportunidade de pregar a palavra do Senhor, que se encontra em João capítulo 12. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 12. Certamente você já ouviu essa pregação várias vezes, como eu também. Mas ontem o Senhor falou comigo, Fernanda, abre João 12 e fala sobre esta palavra. E eu ali conversando com Deus, eu falei, Senhor, mas eu já falei essa mensagem tantas vezes, já preguei sobre isso tantas vezes, mas o Senhor falou comigo, hoje eu quero falar contigo de forma diferente. Quero falar com aqueles que estarão te ouvindo também de forma diferente. Então seja você também abençoado através dessa palavra. João capítulo 12, a Bíblia diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixai-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me entende. Bom, queridos, o tema da mensagem de hoje, que foi a mensagem que o Senhor me deu ontem para pregar também, é o seguinte tema: a adoração genuína. O que é genuíno? É o que é verdadeiro, o que é puro, o que não tem mistura. Então, existe uma adoração falsa? Existe. Existe uma adoração que não é verdadeira? Existe. No Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 4, a Bíblia também fala da verdadeira adoração. Aquela mulher samaritana, quando ela teve um encontro ali com Jesus, a Bíblia fala em João capítulo 4, no versículo 22, que diz assim: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus já começa aqui em João capítulo 4, depois do encontro que ele teve com aquela mulher samaritana, mulher pecadora, porque Jesus vai de encontro aos pecadores, Jesus vai de encontro a você e a mim. Jesus veio para salvar os pecadores, porque os médicos, diz a Bíblia, eles não precisam, os sãos não precisam de médico, mas quem precisa de médico são os doentes. E todos nós éramos doentes espiritualmente falando. Todos nós precisávamos de cura e ainda precisamos. Então Jesus vem falando que naquele tempo aquelas pessoas estavam adorando, principalmente os samaritanos que gostavam de cultuar nos montes, herdaram isso da cultura cananeia, E tem crente que adora herdar uma coisa da cultura cananeia,
usar artifícios da cultura cananeia, da cultura mundana, mas a verdadeira adoração vem do teu coração e do meu coração. A verdadeira adoração não precisa de cultura cananeia, não precisa de costumes cananeus, não precisa de nada daquilo que vem do mundo, porque a verdadeira adoração, diz a Bíblia, em João 4, versículo 23, mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Essa é a verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. Existem os verdadeiros adoradores. Em Samaria, ainda não existiam os verdadeiros adoradores, porque eles ainda não haviam se encontrado com Jesus e havia uma rixa antiga entre os samaritanos e os judeus, exatamente porque os samaritanos ainda sacrificavam em lugares altos, coisa que Jesus veio condenando. Mas Jesus não veio para separar, Jesus veio para unir. Ainda que a minha opinião seja diferente da sua, aquilo que nos une sempre tem que ser maior do que o que nos separa. Querido, não se culpe se você estiver errando, todos nós erramos. Semana passada eu estava pregando e falei que daquele versículo, ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. E no afã ali da mensagem eu falei que isso se encontra em Provérbios 22:4, mas eu já aproveito para retificar aqui que isso se encontra em Provérbios 22:6. Não é verdade? Nós erramos, podemos errar, podemos nos esquecer, podemos errar contra o nosso próximo, mas o mais importante é não permanecer no erro. Então Jesus trouxe uma palavra de vida, não só para a mulher samaritana, mas para todos os samaritanos. Mas não é dessa mulher que eu ainda vou falar hoje. Hoje eu quero falar, como eu falei, de João capítulo 12, a adoração genuína. E eu quero falar dessa mulher, Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro, que era uma adoradora genuína, uma adoradora por excelência, que não se importavam com o que pensavam dela, não se importavam com o que achavam dela, nem do que a sua própria irmã Marta achava dela. Porque você lembra do que aconteceu lá em Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante? A diferença de Marta e Maria, que Marta vivia preocupada e se agitava por muitas coisas. Jesus falou isso para ela. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Porém, uma coisa apenas é necessária. Não foi isso que Jesus falou para ela? E aí ela reclama porque Maria vivia adorando, vivia ouvindo as palavras do mestre. E ela fala, Senhor, tu não te importas que a minha irmã fique aí ouvindo a palavra, né? Trazendo aqui para a nossa linguagem, para contextualizando. Não te importa, Senhor, que a minha irmã fique aí ouvindo apenas a palavra aos teus pés enquanto eu vivo a servir? E quantos cristãos vivem assim? Questionando, por que fulano? Fique na casa do Senhor, vive fazendo a obra do Senhor, enquanto eu vivo trabalhando, tô na cozinha fazendo comida pra cantina, eu tô cuidando de criança na área infantil. Não é verdade? Eu tô aqui gravando os vídeos na internet, eu tô aqui fazendo a obra de Deus, indo pro hospital visitar as vidas. Estou como uma intercessora, estou orando por cada vida que eu sei que precisa da minha oração. Isso é muito bom, trabalhar para Jesus é muito bom. Mas melhor do que trabalhar para Jesus é ouvir a voz de Jesus. Mas eu não vou deixar passar essa não, irmãos. Vamos lá. Vamos lá em Lucas capítulo 10, versículo 38. Eu não posso deixar de falar sobre isso para você entender a adoração genuína de Maria. Vamos lá. Lucas 10, 38 diz assim. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. A casa era de quem? De Marta. A casa era de Marta. Talvez Marta tenha sido ali a irmã mais velha. Talvez Marta, apesar desta família não ser nada convencional, e ontem eu falei sobre isso, essa família não era nada convencional, né? Era uma família de 3 irmãos, provavelmente solteirões. Nós achamos que as famílias precisam ser aquelas famílias de comercial de margarina. Pai, mãe e filhos. Mas Jesus está disposto e quer entrar e se hospedar com qualquer tipo de família. Quem sabe mora você e o seu filho. Quem sabe você mora sozinha. Quem sabe mora você e a sua esposa. Quem sabe mora você e o seu marido. Quem sabe mora você e os seus avós. Eu não sei qual é a tua situação familiar. O que eu sei é que Jesus quer se hospedar hoje na tua casa. Jesus não se importa com a sua condição familiar, não. Jesus não está preocupado. Senhor, eu não tenho marido. Mora eu e meus irmãos solteirões. Não. Você não é solteirão, não. Você está casado com Jesus. Você é noiva de Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E o que Deus tem para você é o melhor. Espera que Deus está caprichando. Mas dá a entender que a casa era de Marta e que os 3 eram solteiros.
Versículo 39, tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se, ou seja, lançava-se, assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então ela se lançava nos pés de Jesus para ficar ouvindo os ensinamentos dele. Então imagino que Jesus levantava de manhã na casa de Marta, né? Ela ali como talvez a irmã mais velha, ela ali como a anfitriã, a casa era dela. Será que ela era uma viúva? Não sei. Era solteirona? Não sei, mas a casa era dela. A Bíblia diz que a casa, que Jesus se hospedava na casa de Marta. Esta mulher que hospedou Jesus. A mulher que era assim, problemática. A mulher que era assim, agitada. A mulher que era assim, preocupada. A mulher que era assim, ansiosa. Se identificou aí? É impossível que eu e você não nos encaixemos com algumas dessas qualidades ou defeitos. Às vezes a ansiedade, ela nos ajuda quando ela é numa dosagem saudável. Quando você fica ansioso para organizar uma festa, organizar um casamento, ansioso para realizar a obra de Deus e você prepara tudo com excelência. Na minha vida sempre foi assim, irmãos, na minha vida da minha família. Sempre houve uma certa ansiedade para fazer a obra de Deus no sentido de aí amanhã tem culto, e amanhã tem escola bíblica, olha, amanhã nós vamos fazer a obra de Deus, amanhã tem visita no hospital. E a gente já acorda naquela ansiedade, mas no sentido de expectativa em realizar o melhor. Então, Marta, nós não podemos crucificar Marta. Aquela mulher tinha as suas dificuldades e quem não as tem? Irmãos queridos, você que me assiste pela internet, você que está em outros estados, que eu sei onde chega essa mensagem, você que está até em outros países ou outras cidades, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não é verdade? Se nós esperarmos ficarmos totalmente perfeitos para fazermos a obra de Deus, ninguém vai fazer a obra de Deus. Só Jesus foi perfeito e fez a obra de Deus. Davi pecou, não é verdade? Uma vez eu trouxe aqui uma reflexão sobre Noé. Noé foi perfeito no sentido de obediência acerca da construção da arca. Mas na hora de sair da arca, Noé troca ali a ordem das coisas e ao invés de colocar a sua esposa, como Deus mandou, sai da arca. Tu e a tua esposa e teus filhos, e as mulheres dos seus filhos, ele trocou tudo, saiu junto com os filhos. E aí você sabe o que aconteceu depois, né? Aí os filhos de Noé, eu viram embriagado, a nudez de Noé foi descoberta e aquilo foi um grande problema, gerou um grande problema, principalmente para Cã. Os filhos de Noé eram Sem, Cã e Jafé. Mas Cã foi aquele que descobriu a nudez do pai, mas muitas vezes nós descobrimos coisas, irmãos, que nós não precisamos anunciar. Eu prefiro cobrir a nudez do meu irmão e da minha irmã. Mas tem pessoas que gostam de espalhar aos quatro ventos. E sempre existe um juízo para isso. Existe um juízo para isso. A melhor resposta é, vamos orar. Tem gente que não gosta dessa resposta não, né? Parece que vamos orar hoje em dia virou um ataque. Vamos orar, você está ofendendo a pessoa. Vamos orar é a maior prova de amor que você pode dar a alguém. É a oração. Então, saindo aí da história de Cã, que Cã não acabou bem, ficou marcado pro resto da sua vida, perdeu a bênção do pai. E tem pessoas que, porque descobrem a nudez do seu irmão, podem perder a bênção do pai para sempre, podem ficar marcados para sempre. Cuidado com isso. Mas eu abro algumas janelas e gosto sempre de voltar para o texto original. Na verdade, aqui nós estamos falando em Lucas capítulo 10, no versículo 40, que aí já fala de Marta. Maria, então, lançava seus pés do Senhor ao ouvir os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Eu falei aqui que a gente podia imaginar que Jesus hospedou-se na casa de Marta, levantou pela manhã, né, tomava o seu café, ou estava em jejum, que era bem de praxe, né, bem típico de Jesus, de viver em jejum, e aí ele fazia o seu momento de reflexão. E ali Jesus fazia o seu momento de devocional, orava, ia estudar as escrituras, ia pregar a palavra. Eu sei que Maria pensava o seguinte, casa eu limpo depois, comida eu faço daqui a pouco, mas Jesus na minha casa, eu não posso perder essa oportunidade. É assim que a gente tem que pensar, não perca as oportunidades, irmãos, a vida está passando assim, ó. Nós não podemos perder as oportunidades. O ano de 2020 está sendo um ano inacreditável com tudo que temos vivido. Essa pandemia veio para desestruturar muitas coisas, mas também para rearrumar outras. Mas está sendo um ano que a gente não pode nem mensurar o que Deus está fazendo. Inclusive, alguns têm sido recolhidos pelo Senhor.
Eu não vou perder a oportunidade de falar da palavra de Deus. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Se você conhece, ama essa palavra, fale dessa palavra, anuncie essa palavra aos quatro ventos. Amém? Aquela pecadora também, que Marcos e Mateus falam que ungiu os pés de Jesus lá na casa de Simão, ela também foi condenada. Pecadora, ungindo os pés do Senhor. E Simão, que não se achava pecador, mas era um fariseu. E a Bíblia diz que Jesus mesmo falou para ele, você está falando dela? Eu entrei na sua casa, você não me beijou. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Eu entrei, isso tudo tem um simbolismo que eu já preguei sobre isso. Outro dia eu trago sobre isso, eu falo sobre isso com vocês. Mas Jesus fala para ele, eu entrei na sua casa, você não me beijou. Eu entrei na sua casa, você não lavou os meus pés. Eu entrei na sua casa, você não me ungiu. Mas essa mulher não para de fazer isso o tempo todo. Eu digo para vocês no dia de hoje, todas as vezes que nós quisermos apontar alguma coisa que alguém está fazendo para o reino de Deus, Jesus vai virar para você e vai falar. E o que você não está fazendo para o reino de Deus? Foi isso que Jesus fez com aquele fariseu, Simão. Você está falando do que ela fez? E você? Que eu entrei aqui, você não fez nada do que ela fez comigo. Não me ungiu, não lavou os meus pés, não me beijou. Vou ter que abrir essa janela, né? Quando você lavava os pés de alguém, você estava dizendo, você é meu hóspede, você é bem-vindo na minha casa. Você vai ficar comigo aqui, porque a pessoa não estava de passagem, então os pés eram lavados. Então, aquela mulher pecadora estava dizendo na casa de Simão para Jesus. Ela invadiu a reunião, ela invadiu a casa para quebrar protocolos. E ela disse, Jesus, Simão não está te recebendo, mas eu estou lavando os teus pés com as minhas lágrimas, tu és bem-vindo aqui. Jesus fala para Simão, você não me beijou. Você não me beijou. E o beijo, na Bíblia, na tradição judaica, significa tudo o que é meu é teu. Você está na minha casa agora, você é meu hóspede e tudo que é meu é teu. Então você tem que lavar os pés do convidado, beijar o convidado para dizer tudo que é meu é teu. E o óleo da unção. Quando você ungia alguém na sua casa com o óleo, você estava dizendo para esta pessoa, você é sacerdote no meu lar. Aquela mulher fez tudo isso com Jesus. Beijou os pés de Jesus. Chorou com as suas lágrimas, lavou os pés de Jesus, secou com o seu cabelo, quebrou o vaso com um nardo puro e ungiu Jesus. E Jesus fala para Simão, você não fez nada disso. Toda vez que você falar que alguém está fazendo coisa demais para o reino de Deus, que ela não pode fazer, que ele não pode fazer, que ele é um pecador, que ela é uma pecadora, Jesus fala para você, e você que não está fazendo nada. E você, que é um fariseu, ou uma fariseia, será que existe isso no português? Não é verdade? Então, olha só. Aí a Bíblia diz aqui, versículo 40 de Lucas 10. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou Jesus e disse, aproximou-se de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Ou seja, Marta já tinha um preconceito de Maria e deu ordem a Jesus. Você conhece aí alguns lugares que estão dando ordem para Jesus? Jesus, eu te ordeno agora, faz isso. Vem com os teus anjos e faz assim. Senhor, os anjos, em primeiro lugar, eu quero dizer para você que estão a serviço dos filhos de Deus. Mas quem dá ordem, no Salmo 91 diz, quem dá ordem aos anjos ao nosso respeito é o Senhor. Aqui Marta chega dando ordem para Jesus. Ordena, olha só, versículo 40. Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Versículo 41. Nós lemos o 40, 41 diz, respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta. E quando Jesus chama o teu nome 2 vezes, é porque ele quer chamar a tua atenção. Andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. O 40 diz que ela agitava-se e ocupava-se. Agitava-se e ocupava-se. E Jesus diz para ela, está inquieta? A agitação traz o quê? Inquietação. E ela se ocupava. E Jesus fala que ela se preocupava. Se ocupava antes de se ocupar. Deu para entender? Ela se ocupava, preocupação é se ocupar antes. Ela se ocupava antes de se ocupar. Antes de realizar uma tarefa, ela já estava pré-ocupada. Então, agitação e ocupação de Marta. Isso mesmo que o escritor diz aqui. Jesus fala para ela, inquietação e preocupação. Agitação com ocupação é igual a inquietação e preocupação.
Aí Jesus fala para ela, entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Lembra que eu falei isso lá no início? Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ele está dizendo, Marta, você não vai me dar ordem. Eu não vou tirar de Maria aquilo que eu dei a ela. Direito de me adorar, direito de me amar, direito de me ouvir. Eu não vou tirar. Você não dá ordem em mim, Marta. Indiretamente, eu estou falando isso para ela, Marta, você não dá ordem em mim, não. Eu escolho, eu estabeleço, eu faço, eu permito. Que maravilha. Aí a gente vai para João 12, então, para entender agora melhor aí dessa história. Aí você sabe que João capítulo 11 fala da ressurreição de Lázaro. Então chegou o capítulo 12, eu costumo dizer que era um grande culto de ações de graças. Isso está quase extinto no nosso meio, irmãos. Nunca mais ouvi um culto de ações de graças. Está difícil de ver. Antigamente, quando eu me converti em 1995, as pessoas davam muitos cultos de ações de graças. Muitos. Esse ano eu fiz 25 anos de crente em Jesus e batizada nas águas, fiz botas de prata na presença do Senhor. E glória a Deus por isso. Eu fico muito feliz, porque nesses 25 anos nunca me desviei dos caminhos do Senhor para a glória do meu Deus. Não é por minha glória não, irmãos, porque Ele sempre me sustentou. Passei por perdas, por aflições, momentos difíceis, mas eu sempre falei para Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa foi uma das frases que eu falei do dia que eu perdi a minha mãe. E falei para Jesus que eu amava Jesus mais do que qualquer outra coisa neste mundo. E continuo amando a Jesus mais do que qualquer outra coisa ou pessoa neste mundo. Amém? Então, João capítulo 11 diz que Lázaro morreu, ressuscitou. E do João capítulo 12 havia um culto de ações de graças. Não com esse nome, mas contextualizando. Porque a Bíblia diz que estava 6 dias antes da Páscoa, versículo 1. Foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus vai para Betânia. Lázaro estava lá. A casa de Marta era lá. Versículo 2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, um culto de ações de graças. E como eu disse ontem, uma ceia para os judeus. Uma ceia para os judeus. Não era qualquer ceia. Você imagina que tinha cabrito, tinha pato, tinha galinha, tinha frango, né? Tinha um arroz com passas e castanhas e damascos. Irmãos, era muita quantidade, porque quem chegava comia. Porque quando nós servimos a ceia do Senhor, quem chegar, come. Não estou falando aqui da ceia do pão e do vinho, não, porque existem algumas exclusões para a ceia. Na verdade, existe uma única exclusão, pecado. Quem está em pecado e que não se arrepende, não se conscientiza do seu pecado, essa pessoa não deve cear. Agora, esse é o momento da ceia, a pessoa reconhece o pecado, se arrepende, quer mudar. Não é para tomar ceia, Senhor, perdoa aquele meu pecado, eu quero tomar ceia em nome de Jesus, amém? E no dia seguinte continuando o pecado. Não, se a pessoa realmente se converter do seu mau caminho, se arrepender dos seus pecados, ela pode e deve cear. Então a ceia do Senhor, quando eu falo de ceia, que eu quero falar de alimento mesmo, espiritual, palavra, Bíblia, é para todos. Ninguém pode ficar fora da ceia. Então Marta, ela preparava bastante coisa mesmo, porque ela sabia que ia chegar muita gente para aquele culto de ações de graças. Esse é o Lázaro. Lázaro, como é que foi? Você ficou 4 dias, você já estava com um cheiro horrível. Eu acompanhei toda a história das suas irmãs, Lázaro. Você não imagina como elas sofreram. Ô Lázaro, tu era meu amigo, eu fiquei muito triste, Lázaro. Todo mundo queria falar com Lázaro. A Bíblia até fala isso, nós não vamos abordar isso hoje, mas em João capítulo 12, versículo 11, diz assim, versículo 9. Soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, aquele ressuscitado dentre os mortos. Você pode ser um motivo de milagre. Você pode ser a estrela de Belém. Você aponta onde Jesus está. Lázaro estava apontando onde Jesus estava. As pessoas iam a Betânia, não era para ver Jesus, era para ver Lázaro. Mas sabe o que fala hoje em dia? Isso é idolatria. E Lázaro estava sendo idolatrado pelas pessoas. Não, ele era a estrela de Belém. A diferença quando você não é idolatrado e não se permite ser idolatrado é que você aponta para Jesus. A estrela de Belém, ela anunciou aos reis magos a casa onde Jesus estava, onde ele nasceu. Não era uma casa, a gente sabe bem disso, né? Era um local onde estavam ali os animais, era um estábulo. Mas a estrela apontou o local. Ela guiou os reis magos até onde estava Jesus, até a casa onde estava Jesus. Mas ele entrou na casa? Porque dentro da casa só Jesus brilha. Dentro da casa só Jesus reina. Dentro da casa só Jesus foi adorado pelos aqueles reis magos que levaram ali as suas ofertas. Lembra? Ouro, incenso e mirra.
A estrela ficou do lado de fora da casa, dizendo, aqui está Jesus. Lázaro foi a mesma coisa, queridos. Lázaro é motivo de milagre. Quem sabe a tua vida é assim. Aí aquele irmão que foi curada de câncer, é aquele irmão que não tinha perna e cresceu a perna, é aquela pessoa que foi curada de cegueira, é aquela irmã que não tinha casa, Jesus deu casa. Vamos lá ver o testemunho daquela pessoa que foi curada de AIDS, que foi curada do Covid. Vamos ser agora atual, né? Agora vai entrar na nossa lista aí de testemunhos. E quantas pessoas vão lá, vou ver o testemunho dessa pessoa? Com certeza você já foi a algum lugar que você foi ouvir o testemunho de alguém, sim. Aí aquela pessoa que testemunha aponta para quem? Para Jesus. Não aponta para ele. Isso não é idolatria, irmãos. A gente tem que quebrar coisas. Aliás, existe uma frase que outro dia eu publiquei no Facebook. Temos que parar de regar coisas que Jesus não semearia. Temos que parar de regar coisas que Jesus não semearia. Vamos parar com os protocolos. Jesus está voltando. Jesus quer ser adorado. Jesus quer ser exaltado. Jesus quer ser magnificado. Eu acabei de chegar de um culto exatamente onde a palavra do Senhor estava sendo pregada. Abacuque capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça e que não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Nós não vamos nos render devido à crise que estamos vivendo, a crise financeira, a crise no país, a crise da pandemia. Nós não vamos nos render. Os crentes precisam continuar firmes, unidos, orando, pregando o evangelho. Tem vidas morrendo, irmãos, tem muita gente morrendo. A gente não tem noção de quantas pessoas ainda estão morrendo. E nós estamos fazendo o quê? Criticando a mulher pecadora? Ah lá, olha lá, Jesus, eu prefiro ficar aqui quietinho na minha, só na internet. Jesus está falando com você hoje. E você? Está fazendo o quê? Você está falando dela do que faz? Eu vou mostrar para você o que você não faz. Irmão, se Jesus chegar para a gente hoje, começar a falar o que a gente não faz, você ora pouco, você quase não lê meia palavra, você, qualquer coisa, você se estressa e começa a xingar todo mundo. Jesus vai começar a te lembrar de coisas que você não faz. Você, cadê a oração? Cadê a adoração? Cadê a pregação da minha palavra? Coordenei todos aqueles que crescem em mim, os meus discípulos deveriam pregar. Ai, irmãos, é tanta coisa que a gente quer falar, né? Mas o tempo tem que ser reduzido para que você fique aí conosco até o final dessa mensagem para ser totalmente abençoado, né? Mas vamos voltar então para cá, para a gente quebrar esses protocolos, né? Quebrar essas coisas. Então Lázaro era a estrela de Belém, Lázaro estava ali mostrando o caminho onde estava Jesus. Aí o versículo 10 diz, mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro. Porque eles queriam matar Jesus, mas já queriam matar o milagre. Por quê? Porque o milagre apontava para Jesus. Porque Lázaro apontava para Jesus. Se Lázaro fosse motivo de idolatria, não queriam matar Lázaro. Eles vão falar, isso aí a gente não mexe não. Sabe qual o diabo faz? Isso aí a gente não mexe não, porque ele nem me afeta. Não, eles queriam matar Lázaro. Vão matar Lázaro porque Lázaro está apontando para Jesus. Vamos matar Lázaro porque Lázaro está apontando para Jesus. E a gente não pode deixar ninguém apontar para Jesus. Eles queriam matar Lázaro porque assim eles matavam também a Jesus. Versículo 11. Porque muitos dos judeus, por causa dele quem? Lázaro, voltavam crendo em Jesus. Porque o teu milagre conduz pessoas a Jesus. O teu milagre conduz pessoas para Jesus. Toda vez, irmãos, eu não pode encostar ninguém perto de mim no banco. A gente tá com pandemia aí, mas no shopping, no supermercado, na farmácia, em outra cidade. Encostou alguém perto de mim, eu vou arrumar um jeito de falar de Jesus. O pessoal olha pra mim, legal, virar contra. Ih, você nem sabe da minha história. A gente dá essa risada assim, a pessoa quer saber, né? Você nem imagina a minha história. Aí você começa a contar o teu milagre. E a pessoa começa a crer em Jesus. Vamos lá pra gente finalizar João capítulo 12, que diz assim. Deram-lhe, pois, ali uma ceia, versículo 2. Marta servia, como sempre. Sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa, sociedade machista, né? O homem não trabalhava, o homem não trabalhava em casa, né? Trabalhava fora. A mulher já era o contrário, não trabalhava fora, trabalhava em casa. Hoje isso tudo mudou, nossa sociedade mudou. Então, uma sociedade onde o homem em casa não podia nem cuidar de filho. Aliás, não era nem naquele tempo, né, irmãos? Até alguns anos atrás, a gente sabe disso, que os homens, eles não eram envolvidos com nada de casa. Hoje em dia, para a glória do nosso Deus, os homens ajudam e muito. Assim como as mulheres também estão indo para a rua batalhar, vender as suas coisas, trabalhando nas empresas, trabalhando em tantos lugares, né? Sendo professoras, sendo aí biólogas, sendo o que você é, hein? Você sabe qual é a sua profissão, né, mulher?
e você tem abençoado a sua família. Graças a Deus por isso as tarefas precisam ser divididas. Mas naquele tempo não era assim, então Lázaro estava lá à mesa, até porque, creio eu também, que ele estava ali falando como foi, o que ele passou ali naqueles... Porque eu queria saber. Se eu tivesse a mesa ali, se eu não fosse Marta, eu estaria, mas Lázaro, me conta aí, o que tu viu? Tu fechou os olhos e aconteceu o quê? Irmãos, que testemunho maravilhoso. Com certeza ele viu o Senhor. Com certeza ele teve uma experiência maravilhosa. E aí o versículo 3 diz, então Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Quanto era 1 libra de bálsamo de nardo puro? Só te lembrando que essa libra era romana e não grega. Então a libra romana tinha por peso 325 gramas. 325 gramas. Eu até perguntei a uma irmã quanto significaria isso em balança, em quantidade. Ela me falou que era mais ou menos uma quantidade assim, 325 gramas. De óleo de nardo puro. É isso? Óleo, vamos lá. De bálsamo de nardo puro. O nardo era uma raiz de uma planta perfumadíssima e custava caríssimo. 325 gramas, 1 libra, uma libra, né? Uma libra, no caso, romana, que tinha ali de bálsamo de nardo puro. Então, 325 gramas, mais ou menos assim de perfume. Você tem um perfume bom em casa? Com certeza, nos menores frascos estão os melhores perfumes. Perfume bom não vem no vidrão. É verdade? Perfume bom vem no vidrinho. Quando o perfume é muito bom e vem no vidrão, você vai pagar o dobro, o triplo do preço. Mas os melhores perfumes sempre estão nos menores frascos. Agora que realmente alguns perfumes bons têm os frascos maiores, porque as pessoas estão tendo mais acesso, estão podendo comprar. Né? Que bom também, eu fico feliz por isso. Mas aquela mulher que não era ninguém humilde, né? Era uma família que tinha uma estabilidade financeira muito boa. Porque quanto correspondia então esse 1 libra, essa 1 libra, é 1 libra mesmo. Eu falei 1 libra, falei 1 libra, mas é 1 libra de bálsamo, de nardo puro. Esses 325 gramas através da libra romana. Bom, você vai ver depois, para eu não abordar isso no final, você vai ver depois, no finalzinho da mensagem, que Judas diz que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários. 1 denário era um dia de um trabalhador. Então, se você pegar o salário mínimo aqui no Brasil, arredondar para R$1.000 e dividir por 30 dias, que seria mais ou menos o valor de um dia de trabalho de um trabalhador, vai dar 33,333. Se você multiplicar isso por 300, você vai ter 10.000. Já preguei sobre isso há algum tempo e eu falei naquele tempo que valeria em torno de entre 10 e 15 mil. Depende do dia de trabalho, de cada país, de cada cidade, de cada local. Né? Eu tô falando aqui do Rio de Janeiro, né? Eu tô falando aqui no Brasil. Então, nós temos aproximadamente o valor de R$10.000. Você está disposto hoje a dar R$10.000 para Jesus? E não é para fazer obra missionária, não é para sustentar igrejas ou obras ou orfanatos, não. É só para derramar aos pés do Senhor. Você está disposto a isso? Será que eu estou disposta a isso? R$10.000? Então vamos lá. Aí aquele óleo muito precioso, diz o versículo 3, ela ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Por quê? Porque a adoração de Maria era genuína. E quem tem uma adoração genuína consegue contagiar uma casa inteira, consegue contagiar uma família inteira, consegue contagiar uma igreja inteira, consegue contagiar uma rua inteira, consegue contagiar um hospital inteiro, consegue contagiar o mundo com uma adoração genuína. Irmãos, eu já fui contagiada por adoradores genuínos, verdadeiros, porque quando o adorador não é verdadeiro, não adianta que nem arrepia. Você não sente nada. Não te contagia, você tem que fazer ali seu trono de adoração. Mas quando o adorador é genuíno, você começa a ouvir alguém louvando. Olha, eu lembro que outro dia, mais ou menos um mês, eu fiz uma caminhada com o pastor João em outra cidade, e nós estávamos na caminhada ouvindo uma pessoa louvando nos galhos secos de uma árvore qualquer. Falei, gente, não acredito. Não era aquele vídeo, não, que foi pra internet, não. E aí, daqui a pouco a moça fala assim, sai daí, menino, não sei o quê. Ela, onde ninguém jamais. Falei, gente, vamos parar aqui um pouquinho. Tem uma adoradora nessa casa. Eu falei, rapidinho, amor, para um pouquinho, vamos ouvir. E eu fiquei louvando ali.
alguns segundos com ela. Ela não imaginou que a adoração dela chegou na minha vida, na vida do meu marido, e por fim está chegando hoje na internet. Marcou a minha vida, marcou o hino, marcou a adoração, marcou que ela estava cuidando da casa, da cozinha, das crianças e adorando. Contagiou a minha vida. Assim como Maria, a adoração dela, aquele bálsamo precioso, aquele nardo puro, bálsamo de nardo puro, encheu a casa inteira. Você pensa num perfume bom, que quando você passa, a pessoa fala assim, ih, que perfume maravilhoso. Aí você chega na igreja, a pessoa fala o quê? Que perfume bom. Não é assim? Você chega no trabalho, fulana chegou, o perfume dela ali. Não sei se é aquele tchutchu, né? Você de repente tem um Yves Saint Laurent. Quem sabe, Deus te deu condições de ter um perfume muito maravilhoso. E são perfumes também, tem uns perfumes aí, irmãos, que eu vou te falar. Marcas nacionais que não vou fazer propaganda, não. Só quando estiverem patrocinando. Brincadeira, irmãos. Mas tem uns perfumes aí nacionais muito bons. Ó, eu tô com um aqui hoje que é totalmente brasileiro, Boticário. Esse perfume que eu tô aqui, todo mundo fala desse perfume comigo. E quando às vezes eu estou com um importado que eu ganhei, ninguém fala nada. Não é verdade? Então vamos lá, nossa adoração tem que ser genuína. Não importa se é importado, se é brasileiro, se é nacional. Se não é genuíno, se não é puro, se não é agradável, não vai alcançar ninguém. Aí o versículo 4 diz, mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse. Aí o versículo 5, por que não vendeu este perfume por 300 denários, que eu falei, 10 mil reais, entre 10 e 15, e não se deu aos pobres? Eu quero dizer para você que Judas sempre vai ter um interesse próprio. Eu estava até falando isso ontem, eu não conheço ninguém que colocou o nome do filho de Judas. Claro que deve haver. Você não precisa nem comentar aí não, mas deve haver. Porque Judas lembra sempre, remete, né? Nos remete assim à traição, nos remete à mentira, nos remete a um beijo de engano, nos remete a tanta coisa ruim. Então ninguém coloca o nome do filho de Judas. A gente precisa conhecer quem era Judas. A gente precisa conhecer o caráter de Judas e não podemos esquecer que Judas andava com Jesus, foi um dos discípulos e foi escolhido pelo próprio Senhor para que se cumprisse as Escrituras. Algumas coisas você vai passar e eu vou passar para que a profecia de Deus se cumpra sobre as nossas vidas, para que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, para que a palavra poderosa de Deus se cumpra em nossas vidas. Então os Judas também são necessários para nos tratar. Provérbios fala, né? Assim como o ferro, com o ferro se afia o homem ao seu amigo. Ou seja, você sabe como é que você afia a faca na cozinha, né? Vou trazer aqui na próxima ilustração com você. Então vamos lá. Você afia a faca assim, ferro com ferro. Você fica afiado. Provérbios diz que assim o homem é seu amigo. Então sabe como é que a gente é afiado? Sabe como é que a gente é tratado por Deus? Com o nosso irmão, com os nossos Judas, com a nossa vizinha, com a nossa amiga, com a colega de trabalho, vai afiando, e vai até você ficar no ponto para cortar. Vamos lá que só vai abrindo um monte de janela aqui. Então Judas, ele diz que essa mulher não devia ter feito isso, né? Aí o versículo 6 diz assim, isto disse ele. Por que Judas falou isso? Porque você acha que ele estava preocupado com os pobres? Não. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. Era ladrão. E tendo a bolsa do quê? Das ofertas. E tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Então Judas era ladrão. Ele tinha a bolsa das ofertas. Que ofertar para Jesus, para os pobres necessitados. Daqui, Deus te abençoe. Tirava e colocava aqui no bolso dele. Tirava e colocava dentro da roupa. Ninguém estava vendo, mas Jesus estava vendo. Ninguém estava vendo, que senão os discípulos já tinham talvez delatado ele antes. Mas ouviu, ficou quieto, não sei, mas o que eu sei é que Deus estava vendo, e Deus está sempre vendo tudo. Deus está vendo o que você fala, Deus está vendo o que você pensa, Deus está vendo como você age, Deus está vendo o que eu falo, como eu penso, como eu ajo. Deus está vendo o que nós falamos, o que nós pensamos e como nós agimos. Então ele falou isso, não é porque ele tinha cuidado com os pobres, não. Mas porque ele era ladrão. Por quê? Porque Judas vai ter sempre um interesse próprio. Judas não pensa no coletivo. Judas não pensa no bem-estar da comunidade. Judas não pensa no bem-estar da igreja, da eclésia. Mas Judas vai sempre pensar no seu interesse. Pô, se ela tivesse dado esse dinheiro, eu ia tirar pra mim o quê? 300 denários? 150 era meu, ninguém ia saber. Aí só que ele veio com a desculpa. Judas tem sempre uma desculpa, né? Não é pra dar aos pobres. Mas Judas tem sempre um interesse próprio. Versículo 7. Jesus, entretanto, porque para Judas, Jesus vai ter sempre uma resposta. Entretanto,
Jesus disse, deixai-a. Deixai-a. E hoje eu quero profetizar sobre a tua vida. Se o Judas da enfermidade está agarrando você, se o Judas da enfermidade emocional está agarrando você, se o Judas da enfermidade espiritual está atacando e agarrando você, Jesus está falando para você hoje, deixai-a, deixai-o, deixai-a, abandone, deixa ela, para de perseguir ele. É isso que Jesus está falando para o teu Judas hoje. E Jesus fala assim, que ela guarde isto para o dia que me embalsamarem. Guarda isto o quê, pastora? Que ela guarde esse cuidado com os pobres para o dia que me embalsamarem. Abre esse parênteses aí. Por quê? Aí o versículo 8 explica, o último versículo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Ou seja, valorize quem está vivo. Faça a obra enquanto é dia. Valorize quem está ao seu lado. Valorize quem não foi embora. Valorize quem está aí dentro da sua casa. Valorize os teus filhos. Valorize a tua esposa. Valorize o teu marido. Olha para quem está do teu lado. Olha para quem dorme com você. Olha para quem come com você. Ah, mas ela é muito difícil. E você também é. E eu também sou. E todos nós somos. Porque todo mundo tem as suas chatices. Todo mundo tem as suas enjoices, como eu falo aqui em casa. Não é verdade? Mas valorize. Sabe o que é valorizar? A pessoa é chata, enjoada, mas você vai lá e faz aquele pudim. Ontem minha filha fez um bolo de abacaxi, irmãos. Mas sabe por quê? Porque eu saí da cozinha. Eu falei isso aqui hoje. Eu não me lembro pra quem. Alguém que esteve aqui em casa e eu falei assim, olha, pra gente deixar a pessoa aprender, a gente tem que sair de perto. É igual a direção, né? Se tu vai pegar o carro com alguém que sabe dirigir mais do que você, a pessoa vai criticar a maneira que você dirige. Que sabe dirigir mais que você não, mas que tenha mais experiência que você, ela vai criticar. Se eu entrar na cozinha com a minha filha, eu vou dizer, não, eu quebro o ovo assim, eu já ensinei. Então agora sabe o que eu faço? Faz, minha filha. Vai na paz do Espírito Santo, tô gostando disso. E nessa quarentena, minha filha aprendeu a fazer coisa boa, irmãos. E aí ela fez esse bolo de abacaxi ontem, eu nem entrei na cozinha. Só entrei, a cozinha tava limpa, arrumada, organizada, e o bolo, melhor que o meu. Aí, Ana Clara, tô te dando uma moral. Obrigada. É verdade. Ela já fez arroz, ela já fez estrogonofe nessa quarentena, refogou feijão pra gente domingo. A gente almoçou muito tarde, aí ela refogou um feijão pra gente. Irmãos, milagres da quarentena, eu costumo dizer. Valorize quem está ao seu lado. E eu valorizo. Filha, que delícia, mas tá maravilhoso, mas tá muito bom mesmo. Valorize. Se você tiver que corrigir, corrija com amor. Primeiro elogie, que tem uma estratégia pra corrigir. Você primeiro elogia. A parte boa, porque sempre tem uma parte boa, não é possível que a pessoa é ruim em tudo. Né? Então você vai lá e elogia, olha, isso aqui ficou muito bom. Só faltou um pouquinho disso aqui. A pessoa fica mais com o elogio do que com a crítica. Sabe que a pessoa fica? Ela guarda o elogio, guarda o amor. Aí a crítica fica irrelevante. Ah, tá bom, na próxima eu vou então melhorar. Eu lembro quando eu tava no início aí da direção, né, quando eu tirei carteira, e depois quando eu fiz a minha renovação, não, quando eu, como é que é o nome, Ana Clara? Quando eu fui fazer a reciclagem de direção, aí quando eu tava com o instrutor, ele falava, ó, você tá muito bem, só quando você fechar aqui essa curva, fecha mais assim. Aí eu, poxa, tá ótimo, vou fazer tudo que você tá falando aqui, o negócio é que eu tô muito bem. Não é verdade? Aí João saia comigo, poxa, Nanda, eu tô impressionada com você, eu tô impressionada com você. Eu falei, sério, amor, sério. Você tá fazendo muito bem isso, fazendo aquilo. Só quando você reduzir, ó, faz assim. Falei, em nome de Jesus, um dia teremos um carro automático. Amém? Profetiza aí pra minha vida, em nome de Jesus, que acaba. Quem tá começando a dirigir sabe o que é, né? Embreagem, marcha, esse negócio pra gente é muita informação, mas as reciclagens estão aí pra isso. Eu até conheci um pastor que virou nosso amigo, pastor Diego. Se estiver assistindo essa mensagem, que Deus abençoe a sua vida, seu ministério. Evangelista Carlos Augusto, que é o seu pai, que o Senhor possa abençoar vocês de forma tremenda. E ele é instrutor de autoescola. Ele estava falando sobre isso, né? Sobre esse cuidado. Mas o mais importante é o incentivo para quem está começando. Então, valorize quem está vivo. Para a gente fechar aqui essa mensagem, lembra disso. Jesus falou para Judas, deixai-a. Deixai-a. Que ela guarde isto. Isso o quê? Porque ele criticou, eu tinha que ter vendido esse perfume dado aos 300 denários e ter dado aos pobres. Deixa essa parte aí dos pobres por dia que me embalsamarem. Porque os pobres vão estar sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre vão me ter. Por isso que Maria sabia aproveitar as oportunidades.
Maria sabia que Jesus não ficaria na casa dela para sempre. Ela aproveitou a oportunidade de adorar, de louvar, de exaltar, de fazer perguntas. Eu também faria isso. Ah, a casa, irmãos, aliás, eu já amo fazendo isso. Amo organizar a minha vida. Mas a casa a gente arruma a qualquer hora. Eu não posso perder a presença de Jesus. Eu não posso trocar Jesus por nada na minha vida. Não posso. Não posso. A gente não pode andar inquieto. A gente não pode se preocupando com tantas coisas. Andar dessa maneira, ocupado, preocupado, ansioso, agitado. Tudo que Jesus condena. São sentimentos inerentes ao ser humano. Mas quando Jesus falar, para ouvir. Comece o dia orando. Você sabe que o cérebro de quem ora é diferente do cérebro de quem não ora? Outro dia a gente fala sobre isso, mas pesquisa aí. Se você quiser pesquisar, quem ora tem um cérebro diferenciado. Eu quero ter meu cérebro diferenciado em nome de Jesus. Então, Jesus finaliza ali, dando aquele tapa em Judas, né? Com luva de pelica, dizendo, deixa ela. Isso aí que você está falando, deixa para o dia que me embalsamarem. Porque vocês vão ter sempre os pobres com vocês. E se você for comigo, lá em Marcos, capítulo 14, versículo 7, a Bíblia diz assim, a mulher que ungiu Jesus lá na casa de Simão. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Olha aqui Jesus falando também. Só que em Marcos 14, versículo 7. Vocês podem fazer o bem aos pobres quando vocês quiserem, porque tem gente, irmão, está trocando obra pela adoração. A adoração tem que ser em primeiro lugar. Você não pode fazer obra e achar que está adorando Jesus. Você vai estar sim agradando a Jesus. Se você for um verdadeiro adorador, uma verdadeira adorador, se no teu coração tiver adoração genuína. Senão ele vai dizer o seguinte, olha só, você pode fazer isso a qualquer momento. Por quê? Pra gente finalizar e orar. Deuteronômio, deixa eu ver aqui, acho que é o 31, 11, ou 11, 31. Não, isso já é dos tempos antigos, meus queridos. Não adianta a gente sair por aí fazendo obra, dizendo que não, eu preciso fazer a obra de Deus. Você está adorando? Você tem adoração genuína? Seus lábios estão puros? Né? Vamos ver aqui. Eu acho que é 11:31. Deuteronômio 11:31. Olha só o que a Bíblia fala acerca dos pobres. 11:31, 11:41, mas eu vejo aqui rapidinho para você. 41:11, acho que é 41:11, queridos. Eu sei que você está com pressa, mas nós já estamos acabando. Talvez você esteja vendo essa mensagem com a minha amiga Andréia, na hora do almoço, né, Andréia? Ela volta e meia fala pra mim, pastora, eu estava aqui na hora do almoço. Pera aí, irmãos, troquei tudo. Deuteronômio 15:11. Sabia que tinha 11. Deuteronômio 15:11. Aí a Bíblia vai dizer assim, que não é nenhuma novidade para nós. Vou deixar um beijo também pra Julinha, que eu encontrei a Julinha hoje, ela falou comigo, e eu falei pra Julinha que eu ia deixar um beijo pra ela aqui no YouTube. Bom, vamos lá. Deuteronômio 15:11, pra gente fechar, diz, pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre na terra. Nunca vai deixar de haver pobre. Nunca vão deixar de haver os pobres. Jesus diz que a hora que a gente quiser, a gente vai poder e deve ajudá-los. Ajudar as pessoas necessitadas sempre. Mas em primeiro lugar, a adoração a Jesus. Sabe por quê? Você não sabe se você vai fechar os olhos ainda nessa noite. Você não sabe se Jesus vai te chamar ainda nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nesse fim de semana. Não sei quando você está assistindo essa mensagem. Tem pessoas que assistem depois de um tempo que é postado. E não importa, o que importa é que Deus escolheu hoje para você assistir e pensar, meu Deus, eu morrer hoje, eu estou adorando a Jesus? Ou eu vou dizer para Jesus, Jesus, olha, eu ajudei um monte de pobre. Jesus, eu fiz um bazar com as minhas roupas todas para ajudar os pobres. Jesus, isso aí deixa. Estou falando de adoração. Você está me adorando? Que vocês não vão me ter sempre. A oportunidade é hoje, o dia agora, de você adorar verdadeiramente Jesus. E adorar inclui orar, amar, ler a palavra e obedecê-la. Não perca tempo, o dia é hoje, a hora é agora, esquece tudo, para tudo e vamos orar ao Pai. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta hora eu quero profetizar, Pai, a Tua bênção sobre cada vida que está me assistindo através deste celular, deste tablet, desse computador, desta televisão, que o Senhor possa abençoar essas vidas.
Eu quero repreender todo Judas, toda enfermidade, todo ataque do inimigo, toda acusação satânica, toda prisão que você se encontra agora, seja ela de enfermidade física, emocional, espiritual, seja também prisões que possam ser financeiras, prisões familiares, você que está preso em qualquer tipo de situação complicada, você que está com o seu casamento destruído, você que está com a sua vida financeira ou até mesmo sua vida física destruída, eu quero profetizar agora em nome de Jesus, deixai em nome de Jesus, que você seja curado, liberto e salvo. E Senhor, agora eu faço uma oração totalmente pessoal e reflexiva. Pai, limpa o nosso coração e a nossa mente para que nós possamos te adorar enquanto é tempo. Porque, Senhor, nós precisamos esquecer, Pai. Esquecer o que para trás ficou e prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Porque Judas vai ter sempre um interesse pessoal e nunca um interesse coletivo. E nós precisamos ter um interesse coletivo, pensar no nosso irmão, pensar no nosso próximo, pensar na nossa família, pensar naqueles que nos cercam. Ó Deus, por isso, em nome de Jesus, eu quero que a minha adoração seja genuína ao ponto de invadir toda uma casa, ao ponto de invadir todo um local, ao ponto de invadir toda a minha rua, meu condomínio, ao ponto de invadir toda a minha igreja, ao ponto de invadir todo o meu local de trabalho. Em nome de Jesus, eu quero adorar como Maria. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, perdoa as minhas críticas, perdoa-me se muitas vezes sou como Simão. Mas hoje, encontra em mim uma Maria. Tira de mim tudo aquilo que Marta fazia de errado, a agitação, a preocupação, a inquietação, a ocupação. E coloca agora em mim essa parte que nunca vai me ser tirada, que é te adorar e te buscar e orar e ler a tua palavra em primeiro lugar. Me ajude também a obedecer sempre a tua voz. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Até o nosso próximo momento de reflexão, querendo Deus. Nós estaremos aqui pregando a palavra do Senhor até que Ele venha. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o rosto. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te dê a paz. Amém? Deus abençoe a todos. Até o nosso próximo momento de reflexão. Os beijos instalados. Coraçãozinho. E não esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar essa mensagem e deixar aqui o seu like. Não vem aqui dar dislike não, querido. A palavra de Deus não dá dislike não. Deixa só o seu like e que Deus te abençoe em nome de Jesus.